Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa manhã gostosa, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor colocou no coração da nossa igreja a necessidade, o desejo de estudar sobre família, e a gente tem feito isso de uma forma intensa, tanto nos cultos quanto na escola bíblica. E nós sabemos, Pai, que o inimigo ronda, que nós muitas vezes olhamos para esse mundo sem esperança, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem um projeto, e nesse projeto as famílias estão incluídas, Senhor. E nós queremos colocar diante do Senhor nossas famílias, esse nosso desejo de aprender. Então nos ensine, Senhor, ministre a nós hoje nessa manhã, para que a gente aprenda um pouco mais sobre o Senhor, para que nós te pedimos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Pessoal, o tema que ficou para mim é pais discipuladores. Tá? Para a gente tratar desse tema, a literatura base que eu usei aqui foi esse livro do Jonas Madureira, não sei quantos de vocês já leu, chamou O Custo do Discipulado. Tá? Um livro bem fininho, olha só, algumas ilustrações, não muitas, tá? Mas é facinho de ler, né? Bem tranquilo de ler. Então, acho que na biblioteca aqui, na livraria aqui da igreja tem, então fiquem à vontade para procurar, né? e ler, que é bem interessante o livro. Ele vai falar, de um modo geral, sobre discipulado como um todo, né? O nosso foco aqui hoje é falar sobre os nossos filhos sendo discipulados, né? Mas tem muita aplicação, então vocês vão ver que é bastante interessante aqui. O que não é nosso objetivo aqui hoje na aula? Não é a gente estudar métodos de discipulado, tá? Para isso a gente tem bastante material disponível, né? De como fazer, de formas de fazer discipulado, mas a ideia é que a gente passe de um modo geral aí por reflexões a respeito de alguns conceitos, né, de alguns princípios que envolvem o discipulado, tá? Muito bem, nesse sentido eu queria começar perguntando para nós aqui, o que vocês entendem por discipulado? Não tem certo e errado, pode falar aí, a gente... Andar junto, ensinar pelo exemplo. Muito bem, já temos duas ideias bem profundas, né? Caminhar junto, ensinar pelo exemplo. O que mais? Exortar, parte importante dentro do discipulado. Tem um conceito implícito aí, de que são duas ou mais pessoas, né? O discipulado acho que pode ser um para N, né? Mas tem alguém que está numa posição, não quero dizer superior, mas uma posição de mais experiência, de condução, né? Ou seja, é diferente de uma interação de dois amigos procurando estudar um tema. Legal. Referência. Isso, alguém que tem uma referência. Legal. Eu não queria usar a palavra líder porque eu não sei se é o que melhor expressa. Sim, legal, entendi. Uma vez eu estava conversando com o Davi, meu filho, né, quando ele estava fazendo o CLD lá no Palavra da Vida, e a gente estava falando sobre discipulado, e aí ele falou, não, porque o meu discípulo, né, queria fazer discipulado e tal. Eu falei assim, então, eu prefiro falar discipulando, né, porque eu estou preparando um discípulo de Cristo, né. Não tem certo e errado necessariamente aqui, né? Na verdade, assim, a gente faz discípulos da gente também se nós formos no padrão de Cristo, né? Que a gente vê Paulo falando isso depois, né? Mas faz muito sentido, Marcelo. Você tem uma referência. Renato, em cima disso que você falou, né? Você vê esse termo lá, os discípulos do filósofo tal. Uhum. Aí, de fato, eram discípulos daquele filósofo. Isso. Mas como você falou, no contexto aqui do cristianismo, é diferente, né?
o discípulo do Renato ou do Davi. E talvez esse termo referência seja uma boa, né, para a gente usar. Porque eu estou querendo me referir a quem? A quem está referenciando esse trabalho de caminhar junto e tudo mais, né? Paulo fala, sede meus discípulos, assim como eu sou de Cristo. Então tem uma referência, ele linka, a referência final é Cristo, né? Agora aqui tem uma coragem gigantesca aí dele falar isso, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, imitem a mim, né? Então, mas a gente vai refletir sobre isso também. Muito bem, o que mais? Algo mais? Algum insight diferente aí? Bom, sobre forma, né, de discipulados, tem várias discussões também, né? Então, já participei de algumas dizendo assim, não é, e a gente comentou aqui um pouco disso, não é meramente encontros para estudo bíblico. Vamos nos encontrar e estudar a Bíblia, né? Pode ter isso? Pode. É bem interessante que tenha, né? Mas o discipulado não se resume a isso, né? É um caminhar juntos, a gente falou isso também aqui, né? Caminha junto, né? Partilha a vida, né? E talvez aí nesse caminhar junto e partilhar a vida, você em alguns momentos vai ter que recorrer a estudos bíblicos. Senta para estudar um tema específico que se revelou na caminhada junto, né? E que precisa de um tratamento mais adequado bíblico para a gente entender. Então, pode envolver isso sim, né? Então, caminhar juntos envolve muitas vezes não só os encontros regulares, mas encontros eventuais, né? Esporádicos, intencionais, né? De falar, vou resolver um negócio no cartório lá, vamos comigo? Como é que você está aí? Né? E nesse dia a dia você vê muito do outro, né? Então, podem ser ferramentas interessantes aí. No livro, oi, alguma coisa? Oi. Eu ia falar, é que assim, eu não participei, mas vi e você fez parte disso. Os meus pais têm uma história de discipulado, de que era um grupo que eles eram totalmente unidos e a partir dali eles geravam vida, amizade, convivência e estudo bíblico. Hoje a gente tem até aqui mesmo, eu vejo pelos meus filhos agora que são pré-adolescentes e eles fazem discipulado, é uma caixinha. Eles vão, eles sentam, eles estudam a Bíblia, tomam um sorvete e vão embora. Então eu acho que discipulado é muito mais. Eu não tive a oportunidade de ter essa experiência que vocês tiveram, né, em Alvo, por exemplo, mas é de viver junto uma vida e através dessa vida ser exortado, ser animado, saber o que está acontecendo na vida do outro. Então eu acho que o discipulado vai muito você saber exatamente a dor daquela pessoa e como grupo, baseado na Bíblia, viver o cristianismo. Então eu acho que o discipulado é muito mais do que a gente vive assim, nas moldes hoje em dia, né? Eu acho que é uma boa reflexão mesmo para os nossos modelos. Eu acho aqui na igreja fantástico o processo que a gente tem, acho muito legal, fiquei muito feliz quando os meus filhos chegaram na idade de discipulado e rapidinho já tá montando um grupo lá de discipulado, o fulano que vai discipular e são essas crianças aqui, né? E eu olhei e falei, gente, que coisa legal, assim, né? Estão na caminhada deles e dentro da estrutura da igreja já existia isso, né? Para envolvê-los tal, e eles participarem. Agora, o que a gente via? Diferenças, e isso é normal, das características dos discipuladores. Então, alguns faziam um pouco mais isso, né? Nós temos o nosso encontro regular, mas vamos sair, tem histórias assim do discipulador pegar o carro, botar, né, 4 moleques dentro e sair junto e fazendo piada e brincando. Então isso fica na cabeça dos moleques o tempo todo, né? Então vai muito desse estilo de vou fazer outras coisas que não só o estudo intencional, né? É uma forma bastante importante dos nossos filhos verem outras vidas, né? Vidas que estão dedicadas ao Senhor, né? E acompanhando de perto, vendo erros também, né, pessoal? Então, assim, às vezes a pessoa toma decisões ruins, né?
E aí tem reflexões em cima disso também, né? O discipulador não é perfeito, né? Mas são aprendizados importantes, né? Muito bem, mas assim, são reflexões, né, que a gente traz pensando nos modelos, mas que também vamos fazer o paralelo para a nossa vida, né? Para os nossos filhos, para a nossa casa, né? Muito bem, então, quando a gente vê aqui o conceito que o Jonas Madureira explora, para quem chegou depois, tá? A gente está bastante baseado nesse livro, que é O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, que tem lá na livraria. Ele passa para alguns conceitos como que a gente já explorou aqui, ato de seguir a Jesus. O discipulado é um ato de seguir a Jesus, imitar Cristo, né? Mas também, quando a gente estuda na Bíblia a palavra discipulado sendo usada, é muito comum a gente ver o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus, né? É muito comum a gente ver isso também. Ou seja, ajudar outros na imitação de Cristo. Então, quando a gente está pensando aqui nos nossos filhos sendo discipulados e nós participando ativamente desse processo, se encaixa bastante nessa segunda visão aqui, né? Muito bem. Aí, o livro também traz uma sistematização que eu achei interessante aqui, né? Que ele traz uma figura aqui, que foi um pensamento de um teólogo católico, padre, John Mayer, autor do livro Um Judeu Marginal. E ele sistematiza dizendo assim, existiam tipos de seguidores diferentes de Cristo, na época de Cristo. Quando Cristo estava na Terra, existiam tipos de seguidores diferentes. Um tipo que a gente vê aparecer bastante na palavra são multidões. Então, vários lugares a gente vê lá, as multidões seguiam a Jesus, né? Vários textos citando multidões. Aí ele mostra que dentro dessa esfera de multidões tem uma esfera menor, que era o grupo dos discípulos, né? Mais conhecidos por nós ali são os 12, mas também tinha um grupo maior, né? Que acompanhava quem está assistindo The Chosen, né? Já olhou lá? Então você vai ver que tinha os discípulos que não eram os 12, mas que estavam em volta e caminhavam sempre com Jesus também, né? Mas tinha o grupo de discípulos. Além deles, tinha, como eu falei, esse grupo maior, tinha os 12 especificamente, né? E aí o John Mayer, ele para aqui, né? Então você tem as multidões, dentro das multidões um grupo de os discípulos e dentro deles os 12, né? Eu diria até, pessoal, mas aí é uma liberalidade minha aqui de colocar, que existia um grupo ainda menor entre os 12. Tinha um grupinho ali que era Pedro, Tiago e João no barquinho. Para quem lembra, né? Então tinha Pedro, Tiago e João, que era um grupo menor. E dentro desses ainda tinha um menorzinho, né? Que era João. João era o discípulo amado, né, mais próximo ali, a ponto de Jesus, nos seus momentos finais na cruz, delegar atribuições a João em relação à mãe dele, né? Você via que tinha um grau de intimidade ali muito maior. Então o que a gente vê, né? Que é justamente isso. O grau de intimidade, ele aumenta nesse sentido aqui, né? O grau de proximidade, o grau de envolvimento, o grau de compromisso, ele aumenta quanto mais você vai lá para dentro, né? E quanto mais você sai, é menor, né? Jesus percebia essa dinâmica, né? E ele era sensível a ela. Então, por exemplo, lá em João 2, 24, tem uma situação ali em que estavam sendo feitos muitos milagres, Jesus estava fazendo muitos milagres e muita gente estava chegando, se aproximando muito dele, né? E ele via aquela multidão, mas João comenta isso, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Então Jesus, conhecendo os corações, sabia que o pessoal estava indo por um interesse específico, né, nos milagres, em o que Jesus podia fazer para a vida deles. Então,
não estavam muito interessados na mensagem que Jesus trazia, mas sim nas coisas que Jesus fazia, né? Então as multidões eram um grau de proximidade e intimidade que não tinha um interesse muito grande da parte de Jesus. Lógico que ele tinha, né, que as pessoas se aproximassem, mas ele era cuidadoso, cauteloso, né? Como fala aqui, não se confiava a eles, pois conhecia todos, né? Ainda em João, no capítulo 6, tem um texto lá em que Jesus traz uma palavra muito dura às pessoas que estavam seguindo. Tinha muita gente em volta dele, ele traz uma palavra muito dura. Então ele falava assim: quem não provar da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo, né? E o pessoal, quando começou a entender um pouco o que Jesus estava falando, muitos ficaram escandalizados, né? Então nesse 6:66 fala: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí já em esfera menor, já saindo das multidões, né? Muitos dos discípulos, quando entenderam o grau de comprometimento que tinha que haver para seguir Jesus, falaram: eu não vou seguir isso aqui não, né? Pularam fora. E a ponto de Jesus, se vocês bem se lembram nesse texto aqui, ele virar para os 12 e falar assim: e vocês querem ir também? Né? A porta está aberta, fica à vontade, né? E aí quem se lembra, quem que falou alguma coisa lá? Pedro, né? Pedro se manifestou. O que que Pedro falou? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida, né? Ele não fala assim, para onde iremos? Fala, para quem iremos, né? O que a gente vai seguir? Quem que a gente vai imitar? Só pode ser o Senhor, né? Então Pedro fala isso. Então Jesus peneirava. Jesus tinha situações em que Jesus olhava e falava assim: não dá para me confiar esses daqui. Então vamos ver esse grupo menor aqui. E peneirava, né? O que a gente vê, pessoal, são pessoas que seguem a Jesus nos próprios termos, conforme os objetivos pessoais. Então existem seguidores de Jesus em vários níveis, né? Mas é muito comum a gente ver que as pessoas que buscam seguir a Jesus, uma grande maioria, quer buscar Jesus nos próprios termos. Isso aqui me convém, esse pedaço da mensagem para mim é interessante, então eu quero entender um pouco mais disso, quero conhecer um pouco mais disso. Mas você passou daquela etapa ali, já parece que começa a não ficar tão interessante assim, né? E aí a minha pergunta é assim, né? E na igreja, nós temos também esses tipos de pessoas aqui em relação a Cristo? Temos, viu, pessoal? Pior que temos, né? Então nós temos níveis de envolvimento, comprometimento, entendimento da mensagem de Cristo nas várias camadas aqui, né? A gente vê, a gente brinca às vezes, né, falando que o crente esquenta banco, que é aquele cliente que vem, só quer ficar sentadinho ali esquentando o banco, né? Na nossa igreja, por exemplo, é perceptível, a gente vê em alguns momentos, pessoas que só vêm nos cultos, né? Tem uma parte da comunidade que vem só participar de cultos, né? Não é o caso hoje, por exemplo, de vocês aqui, que vocês estão na classe. Mas é comum, tem um grupo de pessoas que vêm e só participam do culto. A ponto, por exemplo, da gente perceber que os públicos que participam dos cultos são diferentes, né? A gente que está no louvor lá na frente, a gente muitas vezes percebe que o público da manhã é um pouco mais frio e o público da noite é um pouco mais animado, né? Pode ter várias explicações aí, né? Pode ser que o pessoal esteja meio dormindo ainda, né? Chegou de manhã, está um pouco dormindo e tal. Mas pode ser também, pessoal, que o pessoal mais envolvido, mais está na escola bíblica de manhã, né? E à noite vai no culto, então à noite está mais animado, né? Então pode ter a ver com o nível de compromisso, envolvimento que a pessoa tem com Cristo, né? Mas o fato é que existem esses públicos diferentes, sim, né? Tem também, pessoal, tem um público que só vem na ceia. Isso eu soube há pouco tempo, não sabia. Alguém de estacionamento falou para mim. Tem um pessoal que vem na ceia, participa da ceia e
vai embora. Acabou, você vai embora. Então vem uma vez por mês, né? Participa da ceia e vai embora. Então existe esse tipo de público. Tem também, pessoal, não sei se vocês sabem, um público que vem na igreja, deixa os filhos aqui na frente, ó. Os filhos entram para a escola bíblica e vai embora. Já tivemos casos de a criança precisar do pai, que chamou o pai alguma coisa, mandar mensagem para o pai: oh, não estou na igreja, estou indo aí, vou aí buscar. Então tem isso também, né? Tem o pessoal que vem e só deixa o filho na escola bíblica, né? O que é importante a gente saber, né, pessoal, que nós temos um trabalho infantil aqui muito rico na nossa igreja, muito rico, a ponto de muita gente vir para cá, para a igreja, em função de ter esse ministério, né? Porque vão em outras, gostam de ir em outras igrejas, mas não tem o mesmo suporte com crianças lá, então acaba vindo para cá. Outra coisa que acontece com uma certa normalidade aí é o programa de férias. Então tem crianças que vêm como convidado, se empolga num nível tal de depois querer vir e frequentar, e muitas vezes trazer os pais começarem a vir, e às vezes os pais não são cristãos e passam a vir na igreja porque a criança se empolgou naquele nível, né? Então temos um trabalho infantil abençoado, né? Que preza por fazer um trabalho de excelência e cada vez melhor, né? Mas nós temos que entender assim, não é responsabilidade desse ministério educar os filhos, né? É nossa responsabilidade. Então, os nossos filhos estão imitando, os nossos filhos estão aprendendo sobre Cristo, legal, mas eles vêm aqui, é uma vez por semana, eles sentam lá numa classinha lá e o professor dá uma aula para eles, né? Agora, nós temos contato com os nossos filhos todos os dias, né? De forma muito mais intensa. A gente já falou do trabalho do discipulado, mesma coisa. É muito legal aquele trabalho do discipulado, né? A ponto de eu já ter visto pais ficarem indignados. Pô, mas não está dando certo lá o discipulado, que o menino que estava discipulando saiu e não sei o quê, e não está... Beleza, acho que a gente tem que trabalhar nisso, né? Tem que procurar ser melhor, mas sim, a responsabilidade final não é desse grupo, não é desse ministério. Eles podem passar por dificuldades ali, às vezes a gente percebe, né? O Elbi, não sei se está ainda com o Ministério de Discipulado, né? Às vezes você tem dificuldade de encontrar discipulador, né? Para discipular a turminha. E é uma arte também você fazer a combinação ali dos tipos, e muitas vezes você não tem afinidade, não tem pé de troca, né? Então, e são voluntários, né, pessoal? Isso que a gente tem que pensar, ninguém está ganhando para fazer aquilo ali, né? Então a gente também tem que tomar cuidado de ficar querendo exigir um padrão aí que não é o correto da nossa parte fazer, né? A responsabilidade é nossa. Muito bem, então, pessoal, temos essa situação também na igreja. Agora, o autor, né, Jonas Madureira, ele vai passar por um texto que vai ser o nosso texto base aqui e vai falar um pouco do que envolve o discipulado, né? Características de discipulado que são importantes a gente explorar. Então, vamos ler o texto base. Ele está lá em Lucas 14, eu vou colocar o texto aqui também, tá? Mas quem quiser acompanhar na própria Bíblia, Lucas 14, de 25 a 35. Nós vamos ler aqui. Então vamos lá. Uma grande multidão, desculpa, eu vou fazer parênteses aqui, tá? Já começando. Uma grande multidão, tá? Então, sobre aquelas esferas que a gente estava vendo lá, já é a esfera externa, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre,
primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, pessoal, e aí eu estou trazendo o título aqui, né? Custo do discipulado. O que o Jonas Madureira traz de reflexão nesse texto é que Jesus estabelece alguns padrões aqui. Né? O primeiro padrão que ele estabelece é um padrão de amor. Nós vamos estudar cada um deles, tá? Mas o primeiro deles é o padrão de amor. Ele também fala de um padrão de sofrimento envolvido em seguir a Jesus. E ele fala também de um padrão de desapego. Tá? E nós vamos passar por cada um deles aqui, sendo que o primeiro nós vamos falar sobre o custo do amor. E aí é lá no comecinho, né? No versículo 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vocês vão ver que em cada um desses que a gente vai ler, ele sempre fala assim: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Ou seja, é condição. Ele está falando assim: sem isso aqui, não vai, não tem como ser meu discípulo. Né? E olha só, né, o que Jesus está falando. Se você amar, tem algumas Bíblias, alguns textos que vocês vão ler, algumas traduções que vocês vão ler assim: e não aborrecer, né, seu pai, sua mãe e tal. O sentido ele é muito mais nessa linha aqui, tal. O aborrecer é muito mais nessa linha de: se você ama a tudo isso, a todas essas pessoas mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, tá? Nesse contexto. Mas olha o que ele bota na listinha aqui: seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, né, irmãos e irmãs, e a tua própria vida mais do que a mim. Quer dizer, é um padrão que Jesus está botando lá em cima. E ele está dizendo assim: se você ama essas coisas, pessoas, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então a reflexão que o livro traz é: quando alguém ama a Deus como se ele fosse meramente mais uma coisa entre outras, ou mais uma pessoa entre outras, Deus não está sendo priorizado. Ele é apenas mais um item na agenda. Né? Então quando a gente está falando do nosso nível de comprometimento com Cristo, né? Quando a gente falou aqui de que tipos de públicos que tem na igreja, né? É isso, pessoal. Às vezes a igreja, quando a igreja está refletindo aqui o meu relacionamento com Deus, é mais um item na agenda, né? Então é um item a ser negociado. Ah, hoje tem corrida. Tem corrida, eu não vou. Tem jogo na hora da igreja, então eu não vou. Né? Então isso pode acontecer mesmo conosco. Então aqui cai uma reflexão muito importante para nós. Existe um custo a seguir Cristo, né? E esse custo é tudo aquilo que nós damos mais valor na nossa vida, tudo que a gente mais ama na nossa vida, incluindo nós mesmos, incluindo os nossos direitos, né? Mas assim, pode-se dizer que tem alguma diferença entre ser discípulo ou ser uma pessoa salva? Tipo assim, se esse requisito ele mostra que uma pessoa que não ama mais a Deus, ele não é uma pessoa salva, ou não, ele só não é um discípulo, tipo assim. Tem essa diferença. Por exemplo,
o ladrão na cruz, né? Ele reconheceu Jesus como Deus e Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo naquele momento. Ele não teve tempo hábil para fazer mais nada além disso. Mas a declaração que ele deu ali era uma declaração de que ele reconhecia que Jesus era mais do que tudo, inclusive do que ele próprio, né? Então pode sim, pode haver um estágio em que eu entendi a salvação, eu entendi o papel salvífico de Cristo, aceitei isso para a minha vida, mas eu ainda não estou me desenvolvendo, ou não desenvolvi o suficiente como um seguidor de Cristo. Como alguém que fala assim: não, beleza, entendi, aceitei, agora eu quero caminhar junto. Então caminhar junto vai envolver pagar uns preços aqui. Ficou claro? Pessoal, qualquer dúvida, pergunta, comentário, reclamação, fiquem à vontade, tá? Podem fazer, podem me interromper. Renato, Oi. uma coisa que eu acho que também pode gerar uma certa dúvida é quando ele fala ali no próprio 33, né, que todo aquele que não renuncia tudo quanto não, né, tudo aquilo que foi falado antes não pode ser discípulo. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente como soldado, né, e aí aquela ideia de cortar relação com aquilo que não é compatível com quem segue a Cristo. Então acho que entra um pouco na pergunta dele. Sim. Se você tem a sua família, se você tem, enfim, os seus relacionamentos, e você ama muito mais aquilo, e eles são totalmente incompatíveis com aquilo que é pregado e aquilo que Cristo espera de você, e você não consegue cortar, ou não consegue mudar, ou não consegue fazer, enfim, aí você não é digno dele, entendeu? Então eu acho que tem essa... E tem uma relação entre um e outro também, que é assim, né? A partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus e sou salvo, a minha vida se transforma. Então, a consequência natural disso tem que ser que eu me torne um seguidor, né? Então, pelos frutos o cristão é conhecido, né? Então, a gente também vai ver, muitas vezes, os frutos do que eu estou fazendo, testemunhando a respeito do que eu creio, né? É possível eu crer e passar o resto da minha vida sem evoluir? É possível, tá? Mas a palavra fala, né, que tem pessoas que vão entrar no céu como que passando pelo fogo, né? Entra chamuscadinho lá, né? Queima tudo, as obras que o cara fez, nada se perpetua, porque ele não fez baseado no Senhor, viveu a vida dele, né? Nós não temos essa capacidade de olhar para essas coisas e dizer: esse é, esse não é, quem julga é o Senhor. Mas existe sim alguma percepção, pelo menos, a gente olhar e falar: pô, o cara se converteu há pouco tempo atrás, tá mandando ver, quer conhecer, quer estudar, quer, né? É comum a gente ver isso em recém-convertidos, até porque o cara tá numa empolgação, num crescente, né? Quando a gente não vê isso, a gente pode olhar e falar: não sei, talvez precise checar, talvez, né? A igreja, por exemplo, o tempo todo ela avalia esse tipo de coisa, né? As pessoas vão se envolver em ministérios, vão ter algum grau de exposição na igreja, né? Precisa ter alguém que esteja próximo dessa pessoa, que consiga dizer: não, essa pessoa está envolvida, ela faz, Por quê? Porque não ter isso pode ser sinal de que não houve uma conversão genuína, tá? Muito bem. Como que eu acho que eu tenho dificuldade para entender isso aí, esse texto, que nem... Como que eu sei que eu amo mais a Deus do que meus filhos, né? Eu vi um vídeo, acho que foi lá na Coreia do Norte, que uns irmãos estavam andando no meio do nada lá e encontrou um cara enterrado até o pescoço. E aí o cara tava chorando, eles começaram a conversar: mas por que você tá chorando? Calma, a gente vai tirar você daí. Ele falou: meus filhos estão aqui embaixo, pega, vai, tenta fazer. Ele tá com a mãozinha quente ainda. Aí eu fiquei: meu Deus, o cara não negou a fé dele, deixou os filhos morrer, não negou. Será que eu teria essa coragem de fazer isso? Aí eu fico com essa dúvida. Como que eu sei que eu não amo mais meus filhos do que a Deus? Legal. Ouviram a pergunta? O amor é uma coisa que é trabalhada, né?
mesmo quando a gente entende o plano de salvação, nós vamos trabalhar o nosso amor em Deus, né? E muitas vezes nós vamos errar, nós vamos tomar decisões ruins, né? E nosso amor tem que ser crescente no Senhor. É difícil eu dizer para você onde é que essa chave vira, difícil. Ela é trabalhada no coração de cada um, mas o que de fato você precisa fazer é trabalhar uma intimidade tal com o Senhor, em que em algum momento, se for exigido de você uma escolha, que seja muito clara para você qual é a escolha que você vai fazer, que é o Senhor Jesus e não seus filhos. Isso é muito difícil, né? Eu lembro que tem estatísticas que dizem, né, que uma mãe, ela tem um amor muito maior pelos filhos do que até pelo marido, por exemplo, porque, vamos supor, tem um incêndio, né, e tá o marido e as crianças lá, ela vai correr para salvar as crianças, né? É engraçado, porque quando a gente vê na palavra, a gente vê que o Senhor, a ordem que o Senhor coloca é outra, né? A mulher, ela deve um amor mais fiel ao marido do que aos filhos até, né? Mas esse desejo de salvar e esse ímpeto de, pô, é pedaço meu, né? Então é muito grande para a mulher isso, né? Mas o que nós temos que trabalhar é isso. Talvez muitos de nós, e eu mesmo, e eu vou dar algum testemunho aqui nesse sentido, em alguns momentos a gente olha e fala assim, eu não estou preparado, eu acho que eu não estou pronto para isso, eu acho que eu não trabalhei meu amor legal. E se a gente tem isso claro na nossa cabeça, é sinal de que eu preciso aumentar minha intimidade com o Senhor. Porque se um dia chegar, eu não gosto de trabalhar muito em suposições, né? Porque a gente não tem controle sobre todas essas suposições, mas se um dia chegar uma situação que eu tenho que fazer escolha, gostaria que não fosse nenhum dilema para mim, que ficasse muito claro que eu vou escolher o Senhor e não vou escolher os meus filhos, por exemplo. Acho que eu não respondi sua pergunta, porque eu não consegui te dar a chavinha, né, onde é que vira, mas eu acho que está nesse caminho. Algum comentário, pessoal? Alguém quer contribuir de alguma forma? Tem um versículo na Bíblia que a gente costuma falar muito, acho que essa parte do filho pegou aqui para mim, no sentido de que, particularmente, eu tenho um costume muito grande de tentar exercitar coisas que não aconteceram ainda na minha vida, mas que podem acontecer. Quando a gente exercita muito a questão dos filhos naquele versículo, que os filhos são a herança do Senhor, que Ele nos dá para que nós possamos, né, discipular e ajudá-los no crescimento, e a gente lembra que eles não são nossos. E eu tenho exercitado muito sobre isso, principalmente em momentos como eu tenho filhos pequenos ainda, quando eu vejo situações na TV ou com outras mães e tudo mais, e aí eu tenho essa criatividade muito aguçada de falar, ok, e se fosse comigo, o que eu faria? Obviamente que eu não vou nunca, né, saber realmente o que talvez vá acontecer naquele dia, mas é como se eu me preparasse para aquilo. Eu lembro perfeitamente, inclusive, que a minha mãe, quando meus filhos começaram a creche, que estava aquela época de em algumas cidades de situações que as pessoas entravam e atiravam, e crianças e tudo mais. Eu lembro que minha mãe disse isso pra mim, preocupada, obviamente, né, tá em outro estado e tudo mais. Ela falou, filha, né, dá uma olhada na creche, verifica a segurança e tudo mais. Como que eu posso, né, garantir isso? E eu lembro muito bem que, com o coração muito tranquilo, eu virei pra ela e falei assim, mãe, os meus filhos são do Senhor. Eu sei que se acontecer eu vou ficar desesperada, no sentido de vou ficar triste e tudo mais, mas eu tento exercitar muito essa questão de não sou eu, é o Senhor. Se eu amo mais ao Senhor e eu lembro que tudo que Ele dá e Ele controla e Ele vai fazer para o meu bem, eu preciso pensar nisso. Então eu queria contribuir só nesse quesito filhos, porque é algo que eu tenho exercitado na minha vida, em dizer assim, eu não sei se meu filho pode ter alguma doença um dia, mas se ainda ele tiver, ele é do Senhor e eu preciso amar e continuar viver a minha vida e tudo mais, sabendo que o Senhor vai estar no controle de todas as coisas. E eu penso nesse pai dessa forma, ali vendo os filhos dele, dizendo assim, Senhor, eles são os teus filhos, né? Não são os meus, eu amo, cuida deles, mas eu não posso te negar porque eles são teus, não são meus. E eu sou do Senhor como filha, né?
Não, é só uma contribuição a respeito desse versículo que para mim ele traz essa segurança de que o Senhor, os meus filhos são do Senhor e eu amo acima de todas as coisas porque Ele cuida dos meus bens, daquilo que Ele contribuiu, permitiu a mim. Né? Muito bom. Só uma Muito contribuição. bom. Muito obrigado. E também a gente pensar o seguinte, a gente está buscando exemplos dos extremos aqui. Mas a gente toma decisões diárias em relação aos nossos filhos e muitas vezes contrastando com a nossa relação com o Senhor. Então, às vezes, nós priorizamos algumas coisas na nossa vida em função dos filhos, no dia a dia, tá? Coisinhas do dia a dia. E que talvez eu não deveria fazer se eu realmente considerasse que o Senhor é superior. Meu compromisso com o Senhor é superior ao amor que eu tenho pelos meus filhos. Então, vamos tomar só esse cuidado, né? Da gente não buscar muitos exemplos nos extremos, porque às vezes a vida cotidiana traz desafios até maiores pra gente. Legal? Pessoal, vamos um intervalinho e a gente já volta já, tá? A gente comentou algumas coisas aqui do que a gente tinha acabado de falar, né? E realmente é intenso, né? Esse tipo de conceito, né? De amar mais ou amar menos, né? Para quem tem mais de um filho, quando você tem um filho e vai vir outro, é comum às vezes você ficar pensando, será que eu vou conseguir amar igual? Né? Será que vai ter amor suficiente aqui? Né? E quando você vê, quando vem a outra criança, não tem essa de ocupar o espaço ali, ter que dividir o amor. Né? O amor ele é intenso. Né? Então, o que o texto não está dizendo aqui é que você deva diminuir o seu amor por quem você ama, por quem você preza, né? Mas o que está dizendo é que isso deve se refletir, a gente falou um pouco aqui também, isso deve se refletir nas suas prioridades e atitudes, né? E nesse sentido, a prioridade tem que ser o Senhor, né? E não só nessas decisões mais extremas, né, que talvez sejam as situações que mais pegam pra gente, mas nas decisões do dia a dia, né? Como é que eu priorizo as minhas coisas do dia a dia, né? Considerando o meu amor ao Senhor, né? De forma muito mais intensa do que a minha família, tá? Mas vocês vão ver aqui que a gente até falou um pouco disso também no intervalo, que o foco aqui não é o amor, só o amor-sentimento, né? Mas é como isso se reflete nas minhas atitudes. Então a gente vai ver que nos outros custos que o Senhor Jesus traz aqui no texto, que a gente falou lá que tem um custo do amor, tem um custo de sofrimento e um custo de desapego. A gente vai ver que uma coisa está relacionada à outra, uma coisa está levando à outra, né? Então, a forma como eu amo o Senhor reflete nas decisões que eu vou tomar, nas minhas atitudes. Muito bem. Aí eu trago aqui, pessoal, um paralelo de Colossenses 1, 15 e 20, para exemplificar um pouco essa questão do custo do amor, né? Colossenses 1, 15 e 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. O pessoal está querendo cantar, né? Eu sei, eu também estou. Mas é isso mesmo, Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pessoal, esse é o Senhor que nós seguimos.
Esse é o Senhor a quem nós devemos amar. Se Ele não tem supremacia na minha vida, qualquer coisa que ocupe o lugar dele é idolatria. Qualquer coisa. Os nossos filhos podem ser idolatria na vida da gente. Se a gente não entender a quem a gente segue. É um comentário que a gente também fez no intervalo. Vocês viram que o intervalo foi quente aqui, né, pessoal? A gente discute bastante coisa, mas o comentário que a gente fez também aqui é que Deus ama os meus filhos muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Então Ele tem interesse que meus filhos prevaleçam e tenham sucesso muito mais do que eu. E às vezes a gente fica assim, puxa, mas criança tão pequena, sofreu, morreu, não teve oportunidade de... Gente, Deus sabe o que é melhor para ele. Você pode ter certeza que ele está numa situação melhor do que a nossa. É difícil a gente falar isso aqui, né, pessoal? Muitas vezes é difícil a gente falar para um pai que passou por uma situação dessa. Né? Mas nós estamos há muito tempo nesse mundo para nos contaminarmos. A gente está tempo suficiente aqui para se contaminar com o conceito de que essa vida é a coisa mais maravilhosa que tem. Não, gente, a coisa mais maravilhosa que tem é estar com o Senhor, na presença do Senhor. É por isso que enquanto a gente está aqui nessa carne, a gente tem que buscar estar na presença do Senhor, mesmo estando aqui. Né? Mas estar com Ele lá é muito melhor do que estar aqui. Né? A ponto de Paulo falar, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Então, isso tem que ser reconfortante para nós. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele ama cada um de nós, inclusive os nossos filhos, mais do que nós mesmos. Tá? Então esse é o Senhor que nós temos que seguir. Né? Por isso que o padrão de amor exigido é tão grande, porque toda a primazia é dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Vocês viram que Ele criou todas as coisas? E tudo subsiste nele. Tudo que existe e subsiste, continua existindo, é graças a Ele. Esse é o Deus que nós seguimos. Temos muitos exemplos, como a irmã trouxe aqui pra gente, né, de pessoas que sofrem, né? Mas nós temos exemplos de pessoas que sofrem em função da sua crença, em função do que decidiu crer. Então nós já ouvimos vários exemplos de pessoas que, por exemplo, é comum no meio muçulmano, um filho que decide seguir a Cristo ter que sair de casa. Às vezes ele é expulso de casa pela família. E muitas vezes a vida dele corre risco. Ele pode ser morto por decidir seguir a Cristo. E às vezes por familiares que decidem matá-lo porque ele decidiu seguir a Cristo. Então, existem decisões muito difíceis a serem tomadas, né, e que envolvem um custo. Né? Quando eu era pré-adolescente, né, a Débora trouxe um pouco da história, que eu me converti num grupo cristão que estudava a Bíblia, não era vinculado a nenhuma igreja específica. E na época, quem liderava esse grupo, na verdade, fez uma ação missionária, né, uma iniciativa missionária, em que ele já era convertido e tal, ele era do alvo da mocidade, o Chicão, né? Aí ele saiu e ele decidiu montar um grupo de estudo bíblico numa igreja católica, na Vila Nova ali. Então ele entrou no grupo de jovens lá, ele era jovem e também entrou no grupo de jovens. Gente, infiltrado, tá? Infiltrado. Entrou lá no grupo e começou a participar das reuniões e não sei o que. Começou, vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. A Bíblia começou a estudar a Bíblia. E começou a juntar um grupo de jovens bastante interessados naquilo. E o pessoal começou, mas peraí, mas por que aqui fala assim e a igreja faz de outro jeito? Então, pois é, a Bíblia está falando assim. E aí foi indo, né, a ponto do pessoal, não, então vamos falar com o padre. Marcaram uma reunião com o padre, né, e chegava, padre, mas e aí? A Bíblia está falando assim, e o senhor está falando, a Bíblia, a igreja fala assado. E ele encurralou num nível e falou assim, é assim, pessoal, a igreja acredita nisso, né, a doutrina da igreja é essa, quem quiser muito bem, quem não quiser, a porta está aberta, e você, queridão,
você já está excluído, por favor, retire-se. Né? Se dão junto. Se dão junto, né? O pai dela. Né? Então, nesse dia, esse grupo foi expulso, né, da igreja, só que aí que tá, saiu o grupo com um monte de jovens juntos, né? E eu era o caçulinha lá, tinha 8, 10 anos, né, que eu já tinha começado a frequentar lá. Meu irmão era um dos grupos da liderança lá, e eu fui junto, né? E a partir dali, pessoal, isso gerou uma crise muito forte em muitos pais desses jovens. Era a época de, se vocês devem ter ouvido, de várias seitas, Reverendo Mundo, aquelas coisas lá. Então o pessoal falava assim, Jim Jones, né? Que o cara foi lá para Guiana lá e todo mundo se suicidou. Então tinha assim, os pais desesperados, né? O que está acontecendo com os meus filhos? Né? Saíram da igreja, foram expulsos da igreja. Né? E passamos a fazer reuniões constantes nas casas e saímos da igreja. E tinha pais ali revoltadíssimos, né? O meu pai, por exemplo, era um que falava se ele cruzasse na rua e o Chico estivesse atravessando, ele atropelava o Chico fácil. Né? Falava isso claramente, né? Ameaças muito fortes nesse sentido. E meu pai, por exemplo, começou a frequentar a igreja católica, que ele não ia, né? E querendo que a gente fosse, que eu fosse, né? Também. Então, a gente acabou tomando algumas decisões, porque quando a gente ia sair sempre dava muita briga, porque a gente ia sair, sabia que a gente acabava indo para estudo bíblico. E aí, pessoal, o que era interessante nessa história, né? Que era muito comum nesse grupo de jovens as Bíblias serem Bíblias encapadas. Elas tinham capa, né? Capa com bichinho, né? Alguns capa de couro, né? Você pegava aquele livro encapadinho, botava debaixo do braço, saía, né? E muitas vezes seu pai não sabia que você estava indo no estudo bíblico. Né? Então era um grupo que era conhecido por ter suas Bíblias encapadas, né? Esse era o objetivo. Mas tivemos ali muitas crises em relação a isso, né? Agora, eu não tive que tomar nenhuma decisão drástica nesse sentido de sair da minha casa, mas eu me posicionei. Muitas vezes eu tive que me posicionar de forma dura. Muitas vezes eu tive que decidir não ir em alguma reunião para o clima não ficar tão tenso lá, mas eu nunca fui colocado numa situação de ou é isso ou você desiste daquilo lá de uma vez. Né? Eu nunca cheguei nesse ponto. Se eu tivesse chegado, eu acredito que Deus me fortaleceria, né? De alguma forma me orientaria a tomar uma decisão a melhor possível ali. Então, pessoal, nossa família, nossos bens, nós mesmos, né? Nós estamos prontos para ensinar os nossos filhos a priorizarem tudo, a priorizarem Jesus acima de tudo, inclusive acima de nós mesmos? É isso que nós precisamos pensar. Beleza, pessoal? Aí nós vamos para o custo do sofrimento, né? Versículo 27. Percebe que é a continuação do anterior, né? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vocês sabem o que a cruz representava na época ali, pessoal? O que representava a cruz naquela época? Maldição, né? Maldição, maldito. Maldição. Era uma vergonha. Era a forma mais vergonhosa, era a penalidade máxima que existia, né, que era a pena de morte, de forma vergonhosa, a ponto de as pessoas terem que... eles eram crucificados fora da cidade, eles tinham que sair do convívio da cidade, era vergonha. Né? Então, Jesus, a figura que Jesus está usando, né, que aquele que não carrega a sua cruz. E tinha essa figura, né? Depois a gente acaba sabendo, né? Que na verdade ele ia ser crucificado lá fora, né? no monte lá, mas ele tinha que ir para chegar até lá, pegar a cruz dele, carregar ela até lá. Né? Então ele está falando aqui, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Agora, pessoal, aqui é João 14, né? Jesus não tinha sido crucificado ainda, tá? Então, ele está usando uma figura de linguagem aqui de algo que ele sabia que ia acontecer,
mas que ninguém ali ainda sabia que esse era o fim de Jesus, né? A cruz que nós devemos carregar é aquela segundo os termos de Jesus, e por causa de Jesus, somente ela nos humilha o suficiente para nos salvar do amor próprio. Então, a cruz representava essa humilhação. A cruz representava, eu não tenho mais valor próprio, então assim, eu não tenho mais uma reputação a prezar, porque minha reputação já era, estou carregando a cruz. Agora, que cruz que eu carrego? A que eu quero? Não. Aqui é do Senhor Jesus. É Ele que define qual é a cruz que eu vou carregar, né? Qual é o padrão de cruz. E aí lá em Lucas, ele até fala antes disso, tá? No capítulo 9, ele fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então Jesus sabia pelo que iria passar, ele sabia a vergonha que ele ia passar também, né? E aí esse padrão de sofrimento que Jesus estabelece, né? E no capítulo 9 ainda, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Aí, pessoal, também trazendo uma ilustração aqui para vocês, né? Alguns anos atrás, eu tinha passado por uma situação, eu estava numa situação de desemprego, e aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa empresa, uma startup, né? Nitidamente, a forma como as coisas caminharam, sabe aquelas coisas que Deus faz para mostrar para você, fala assim, cara, é a mão do Senhor, não tem como. Então a minha contratação nessa fintech tinha sido dessa forma, né? E eu estava muito feliz, porque eu tinha uma experiência grande no mercado financeiro, em outros segmentos de produtos, mas me deram essa oportunidade, apesar de não ser a área que eu mais era especialista, né? E eu estava com um gás muito forte ali para mostrar serviço, para me desenvolver e aprender aquele mercado novo. E aí eu passei a cuidar da parte de operações. Então o que a gente faz lá é a concessão de crédito, né? Então a gente faz o meio de campo entre quem precisa de crédito e quem tem dinheiro para dar o crédito. A gente intermedia isso, né? E eu cuidava da parte de operações. Então as operações que chegavam de solicitação de crédito, era a minha equipe que avaliava, né? E aí a gente colocava isso disponível para financiadores irem colocar dinheiro. E aí nós tivemos uma situação grave de uma fraude que aconteceu, de um cliente tomador. O cliente estava querendo crédito e ele apresentou documentos falsos e a minha equipe identificou isso. Falou, é fraude. Aí a gente identificou que isso já vinha acontecendo já há algum tempo. E aí eu levei isso para a hierarquia, a gente fez várias reuniões para decidir o que fazer e tal. E numa das reuniões, na reunião final ali, o meu chefe falou, é uma pena, a gente tem que tomar um cuidado aí para que essa situação não cause, né, um desconforto muito grande com todos os financiadores e tal. Então nós vamos ter que vamos seguir. E vamos colocar, nós vamos seguir ainda com esse cara até que a gente tire ele completamente da base. Só que esse seguir com esse cara significava entrar ainda algumas operações com documentos fraudados, né? Aí eu ouvi isso no finalzinho da reunião, ele falou com uma frase assim no finalzinho da reunião, terminamos a reunião, a Cris estava do meu lado, eu falei, Cris, acho que essa fase legal que a gente estava acabou. Aí eu falei assim, vou ter que falar com ele, eu não vou poder compactuar com isso. Aí a Cris virou para mim e falou assim, vai fundo, os valores que a gente tem a gente não vai negociar. Aí eu peguei, mandei uma mensagem para ele, falei, preciso falar com você presencialmente, o mais rápido possível,
Ele percebeu, né, que pegou alguma coisa, marcou comigo uma reunião e eu fui lá pro café lá encontrar com ele. Mas eu falei, Cris, ora, né, vamos ver o que o Senhor tem para nós, mas eu acho que acabou minha jornada ali na startup. E fui embora e fui orando no caminho, triste, né, porque eu sabia que não ia ter como conciliar essas coisas, né, e não entendendo por que Deus colocou uma oportunidade legal na minha vida e de repente, dali poucos meses, eu ter que sair, né, mas o Senhor sabe o que faz. Aí eu cheguei lá na reunião com ele, no café, né, a gente sentou lá, começamos a conversar, e eu falei, cara, é sobre essa situação. Eu falei, ele falou, né. Eu falei assim, então, cara, eu entendo o dilema que a empresa está em relação a isso, entendo as motivações para fazer isso, mas eu não acho que é o melhor caminho. Eu acho que nós estamos usando as mesmas ferramentas que a mulher está usando, né, em prol da comunidade, mas nós estamos permitindo entrar coisa fraudada aqui e tal. Eu não vou poder fazer isso, né? Não vou poder pedir para a minha equipe fazer vista grossa para uma coisa que a gente sabe que está errada. Então eu estou vindo aqui para te colocar à disposição meu cargo, né? Se quiser colocar alguém no lugar e tal. Triste, falei para ele, triste, porque eu estava muito contente de estar aqui e tudo. Queria poder chegar para você com uma solução melhor, né? Chegar para você e falar assim, por que a gente não faz assim, faz assado? Mas eu não tenho essa resposta para te dar, né? O que eu posso me dispor é a gente buscar conselho com mentores, com pessoas mais experientes, ver se não tem uma forma diferente da gente fazer. Me disporia até a procurar isso, mas eu não tenho resposta agora para você. O que eu posso só te dizer é que eu não posso continuar. Depois que a gente falou, ele falou várias coisas também e tal, aí ele chegou uma hora e falou assim, Carmona, ele me chama de Carmona, tá? Muitos me chamam de Renato, né, mas ele me chama de Carmona. Carmona, nós não vamos seguir daquele jeito que eu falei. Tomando essa decisão agora. Eu não sei exatamente como nós vamos lidar com isso, porque ele já tinha falado com alguns financiadores, inclusive, que ia fazer desse jeito. Teve financiador que ficou muito bravo quando soube que ele voltou atrás, né? Mas ele falou assim, nós não vamos fazer isso. A gente pode até continuar colocando operações do cara para quitar o saldo devedor que ele tem aqui, mas vão ser operações quentes, com documentação quente e tudo mais. Tá bom assim para você? Cara, para mim tá ótimo. Para mim essa resposta tá ok. E continuamos, a nossa relação se fortaleceu muito, né, de lá para cá. Estou com ele ainda hoje, né? Ele no ano passado teve uma cisão societária, então ele saiu daquela empresa, montou outra, me chamou. Eu estou com ele na outra empresa também, né? Esse ano eu tive mais uma situaçãozinha com ele que eu tive que chegar e falar assim, cara, não vou poder fazer isso, você sabe por quê, né? Mas ele mesmo nas conversas que teve comigo, ele prezou muito essa minha atitude, né? E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo, né, pessoal? Porque assim, eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo, só que eu estava disposto a pagar o preço que fosse em função dos valores que eu me dispus a seguir, né? Por isso que é tão importante a gente ter uma relação com Deus que se alimenta constantemente, porque essas decisões a gente tem que tomar muitas vezes diariamente, uma intensidade menor ou maior, né? E às vezes a gente pode estar num ponto que a gente não está fortalecido o suficiente para tomar a melhor decisão, né? Então, o meu incentivo a vocês é esse, que nossos valores não sejam negociáveis, né? E que a gente esteja disposto a pagar o preço, né, do que for para seguir com o Senhor. Muito bem, e aí, pessoal, trago aqui do sofrimento. Também tem uma questão interessante quando Jesus está passando pelo texto ali em Lucas, né? Porque ele fala sobre o amor, ele fala sobre o sofrimento. Aí, se vocês perceberem, ele coloca duas situaçõezinhas ali que são como mini parábolas que ele está colocando ali dentro, né? Uma delas é essa daqui do construtor tolo, né? Ele fala assim no 28 a 30. E vamos entender por que ele está colocando isso nesse meio desse contexto, porque às vezes a gente lê e parece que está meio fora, né? Mas vamos entender aqui. Ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: você tem uma cruz para carregar, né? Mas senta e avalia o custo disso. Vê se você está disposto, né, a pagar esse preço. Está disposto a pagar esse preço? E aí, uns anos atrás, né, trazer uma outra ilustração aqui da minha vida aí, o Davi, meu filho, ele estava no acampamento Palavra da Vida, e naquele ano especificamente, quando a gente chegou lá no fechamento, que no último dia tem o fechamento, e eles dão os prêmios lá de participação. E o Davi ganhou um prêmio de melhor acampante. O orgulho do pai, né? Nossa, meu filho foi o melhor acampante e tal. E depois, conversando com o monitor do quarto e tal, ele falou, né? Ele falou assim: olha, uma coisa que pegou muito até para a equipe, né? De ouvir seu filho falar, é a alegria que ele tem de falar do trabalho na igreja, do trabalho com Jesus. E ele fala que ele quer ser missionário no sertão. Na época, a igreja tinha lançado o programa de missões focado no sertão, né? E o Davi falava: eu quero ser missionário no sertão, né? E isso foi uma coisa que foi importante ali para eles tomarem essa decisão. Mas isso me fez refletir muito, né? Que eu fiquei pensando assim: caramba, meu filho quer ser missionário e quer ir para o sertão, né? E será que eu estou pronto para isso, né? Para ver meu filho ir embora, né, para o sertão? E aí me fez refletir em algumas famílias aqui da igreja, né? Aí, só um minutinho. Aí me fez refletir, por exemplo, na Raíssa, né, que é filha do pastor Vladimir, né, que está com o Paulinho lá em Nova Lima. Se prepararam, tal, foram para lá. O Zambelli, né, e a Karen, filha do pastor Oswaldo, se prepararam, deixaram a vida aqui e foram lá para o sertão também, né? O Lucas Fonseca e a Naila, né, agora o Lucas está aqui, e aí o Lucas cuida da parte de missões da igreja como um todo, mas ele passou anos lá também no sertão, né, com a Naila lá. E eu olhava para isso e falava assim: puxa vida, esses pais também... E antes disso foi para o Pará, né? Mais longe ainda. Mais longe ainda, exatamente, né? E esses pais, em algum momento, também se depararam com essa situação. Meus filhos, né? Muitos filhos aqui, muitos se preparando com formações muito boas, né, de faculdade, porque a gente quer dar as melhores condições para os nossos filhos, né? A gente procura dar cursos, mas e daí? E se ele chegar uma hora e falar assim: não vou usar nada disso, eu vou ser missionário, vou lá para o sertão? Nós estamos prontos para isso aí? Será que o nosso amor por eles virou uma idolatria, ou nós amamos o Senhor e a obra do Senhor mais do que essas coisas? Mas pensa só, estão lá, uma situação de saúde muitas vezes, né? Netos que nasceram lá, né? E esses pais veem esses netos de vez em quando, né? E falam: pô, preciso ir para o hospital, tem estrutura lá para atender? Não tem? Né? Então, assim, é um desapego, né? Um custo de sofrimento. Então, cabe a nós, como seguidores de Cristo, sentar e falar assim: eu estou disposto a pagar esse preço? Estou disposto? Né? Eu acho que essa é a ilustração que ele traz, né? De falar assim: nós temos que ser sábios, temos que sentar e fazer conta, né? Temos que avaliar, falar assim: isso aqui é o que vai custar para mim, estou disposto a fazer isso? A nossa igreja, ela tem uma política, acho que ainda hoje tem, de quando vai avaliar pessoas para o campo missionário, tentar chegar na motivação da pessoa para ir, né? Então, tivemos casos já na igreja de famílias que não foram aprovadas para ir, porque quando você vai mais no cerne da coisa, a pessoa entrava no emprego, não ficava muito tempo, ia para outro, não ficava muito tempo, tal. Vou para o campo missionário. Gente, o campo missionário não é a última opção, que nada deu certo, você vai, né? Quem dá mais certo lá é quem está com todas as boas oportunidades aqui e decide abrir mão delas para ir para lá, né? Então, tem um custo, né, que a gente tem que avaliar se a gente está disposto a pagar. Desculpa, meu irmão. Não, e é sobre isso mesmo.
a que ponto que seria essa avaliação? Porque, tipo assim, eu fui questionado sobre uma atitude que a gente tomou na nossa vida, da questão de adoção. Nós já temos 2 filhos biológicos nossos e adotamos mais 2. Mas pela circunstância que, assim, nós não temos, assim, uma condição financeira de falar, nossa, a gente tem sobrando para todo mundo. Aí a pessoa fala assim, mas então, só que você tem que avaliar. E assim foi a questão da igreja. E eu, justamente depois dessa conversa com ele, eu tinha visto a questão de um missionário. Porque a avaliação nossa foi justamente o que a gente poderia proporcionar para essas 2 crianças, às vezes apertando um pouco mais, tirando um pouco mais da gente, para poder dividir, e proporcionar justamente um devocional igual ela faz todo dia, um ensinamento bíblico. E eu acho que é muito que isso. Então, o meu questionamento é o seguinte, porque muitos pensam que a gente tem que ver assim, nossa, mas eu tenho condições de fazer isso aí. Então ela fala assim, pô, eu, sei lá, eu tô ganhando 20 mil, 30 mil, então eu consigo. Ou não, eu tenho que avaliar assim, qual que vai ser o resultado que nós vamos ter lá no final. Que é 2 pessoas a mais no reino de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque, querendo ou não, por mais que esses missionários tenham ido pela igreja aqui, mas as situações são muito complicadas, como veio a pandemia, muitas igrejas, as arrecadações caíram demais, tiveram que fazer vários planejamentos que poderiam, eles planejaram, de repente falaram assim, pô, a igreja consegue e tal, mas e aí, e se aperta num caso desse? Então, até que ponto que a gente tem que planejar? Não eu falo assim pra gente construir uma casa, saber se a gente vai terminar, mas na questão do evangelho, entendeu? Entendi. Vocês ouviram, né? Todos ouviram? De novo, assim, não temos formulinha, né? Se a gente pudesse fazer uma equação que no final fala sim ou não, adota ou não adota, seria ótimo, né? Mas não temos. O fato é que, assim, nós temos que tomar cuidado, a gente tem que buscar conselho, né? A palavra fala aqui na multidão de conselhos da sabedoria, né? Conselhos de pessoas idôneas, pessoas que são seguidores, imitadores reais de Cristo, né? Para encontrar um melhor equilíbrio para esse tipo de decisão. O problema é que muitas vezes assim, a gente está rodeado de pessoas que estão avaliando a nossa vida do ponto de vista delas, né? Do ponto de vista das prioridades delas, né? Dentro de um contexto muitas vezes social, em que o padrão de vida que se entende como um padrão de vida mínimo aceitável é X, quando na verdade muitas vezes você pode viver com bem menos do que X. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e ter muita sabedoria de como ponderar a respeito dos conselhos que muitas vezes chegam para a gente, né, para tomar as melhores decisões. Eu acho que a coisa segue muito numa linha, você está muito próximo do Senhor, buscando o conselho de pessoas idôneas, fazendo sim as suas contas, né, os seus cálculos, para não tomar nenhuma decisão irresponsável, que acho que esse é o maior perigo, né? Mas muitas vezes você não vai ter a resposta preto no branco ou com a continha feita ali, falando agora sim ou não. Em casa eu tenho muito essa experiência, né? Porque eu sou muito do racional, muito sistemático na minha forma de pensar, eu trabalho na área de risco de crédito, eu falei aqui, né? Aí o pessoal às vezes fala para mim, não, mas é risco, ó, vamos correr risco. Não, você não está entendendo, minha área é fugir do risco, né? Então, para fugir do risco, eu sou muito conservador em decisões que eu tomo, né? E a Cris é meu contraponto nisso, minha esposa, né? Ela tem uma visão de fé e de confiança no Senhor que me ensina muito em muitos aspectos, né? Muitas vezes eu me escoro nela para buscar conselho e tomar decisões, né? Porque ela vira muitas vezes e traz situações como essa, fala assim, mas o Senhor ama mais meus filhos do que eu amo, né? Ele tem mais interesse em fazer a obra dele do que eu, né? O que vocês estão buscando também é construir discípulos do Senhor Jesus, em lugares que talvez eles não fossem ter a mesma oportunidade lá. Então colocar esse desejo diante do Senhor também, para essa decisão de vocês se concretizar, tem uma dose grande de mão do Senhor, porque a gente não tem controle sobre isso. Você pode se dispor a adotar, mas você pode ficar anos na fila, né? Tem várias situações. Então tem um imponderável que vem do Senhor também, né? Então meu conselho é buscar sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria que dá livremente a quem pede, né? E buscar conselhos.
Mas toma cuidado com os conselhos aleatórios que vêm, porque podem estar contaminados por várias visões de mundo aí. Muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões, né, e algumas escolhas que a gente faz com os nossos filhos, apesar de todo o amor, gera um sofrimento, né? E aí esse sofrimento, ele está em prol do que a gente enxerga que é o melhor para eles. Teve uma família da igreja, muitos anos atrás, que eles tomaram a decisão com relação aos filhos deles, compartilharam na escola bíblica, ele estava falando, e eu e a Adri olhamos e vimos assim, poxa, isso é muito pesado, isso é muito difícil, mas nós vimos aquilo como um exemplo e a gente aplicou em casa. É o tipo de coisa que a gente nem fala porque a maioria iria condenar e falar, não, porque isso gera muita restrição. Temos 2 filhos, um hoje concorda, aceita e quer reproduzir isso na vida dele. O outro concorda e aceita, ponto. Ele aceita só porque são os pais, mas gera restrição, gera sofrimento, gera limitação, mas em prol do crescimento espiritual e desse discipulado, ou seja, dele de estar olhando para a vida dele com Deus, a vida deles com Deus, e não o profissional só, e não só os relacionamentos, não só o sucesso, não só a visibilidade, não. Mas assim, olhando para Deus, às vezes a gente toma algumas decisões que vão gerar sofrimento para a gente e para eles. E como a gente ama, a gente não quer que eles sofram, né? Mas quando a gente vê o alvo e está olhando o alvo, onde a gente quer chegar com os nossos filhos, a gente vai falar muitos nãos e colocar muitas restrições pensando na meta final e não na felicidade momentânea aqui. Exatamente. E aí, pessoal, nessa linha, ele ainda usa uma ilustração também, Jesus ali, que é uma outra parábolazinha do rei prudente, né? Aí ele fala assim no 31, 32. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Parece também meio deslocado esse texto, né? Mas olha que interessante, quando a gente vê aqui, ele fala assim, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então o que está falando aqui, que esse rei, ele está olhando para essa situação, ele está falando assim, epa, perdi. Então aqui a questão não é ganhar ou perder, já perdeu. Não é se eu vou perder, se quem vai ganhar vai perder, todo mundo vai... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Já perdeu. Então a questão aqui que ele está dizendo é a seguinte, né? Não é se eu vou ganhar, mas como é que eu vou perder? Eu vou perder, mas como eu vou perder? De forma vergonhosa, né? Ou fazendo um acordo de paz. Então muitas vezes a gente olhar para as decisões que a gente está tomando na nossa vida, do ponto de vista humano, você está perdendo. Você está tomando uma decisão de perder. Você está botando a perder coisas que você se preparou para ser um excelente profissional. Você vai botar tudo isso em xeque para ser um missionário. Né? É uma perda, né? Entre aspas. Mas como é que eu vou perder? Vou perder alinhado com o Senhor? Então ele traz essa visão. E o custo do desapego, né, pessoal? Lá no versículo 33 ele fala, da mesma forma, ele está conectando aos outros, tá? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vou correr aqui, tá, pessoal? O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida é o que nos define. Olha que interessante isso, né? Se eu tenho apego por coisas que custam a minha vida, isso me define. Então, como eu devo ser definido como cristão? Né? A minha vida e experiência com Jesus tem que custar a minha vida. Né? E eu tenho que ser muito apegado a isso, porque isso vai me definir como cristão. E aí lá em Colossenses, né, que é da musiquinha que a gente estava louco para cantar aqui, um pouquinho nos versículos anteriores fala assim, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pessoal, é interessante a gente pensar o seguinte, quando a gente está
há muito tempo vivendo nesse mundo, a gente fica tempo suficiente para ser contaminado por ele, né? Então, os discípulos, quando os discípulos são chamados por Jesus, eles são tirados, a raiz deles é tirada da terra e plantada em um outro lugar, né? Então, o autor até fala isso no livro. Os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes da sua cultura egocêntrica e que em seguida foram transplantados para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Então nós também, e os nossos filhos, já desde pequenininho, por isso que se a gente trabalha isso na vida deles desde pequenininho, vai ser menos sofrido para eles serem arrancados, né, com raízes e tudo, para serem transplantados para uma cultura cristocêntrica e não egocêntrica, né? E aí ele fala de um outro tipo de discipulado, que é o discipulado de baixo custo. Existe um discipulado de baixo custo, tá? Né? Que ele ilustra aqui como a questão do sal, versículos 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, pessoal, a questão é: que tipo de seguidores nós queremos que os nossos filhos sejam? Existem seguidores que vivem de acordo com suas agendas ocultas, é verdade, a gente falou de vários tipos aqui. Reproduzem outros seguidores anônimos, com um entendimento raquítico ou até mesmo falso do Evangelho. Você pode não estar ensinando o Evangelho para o seu filho com as prioridades que você dá na sua vida e que ele está absorvendo. A pergunta aqui, pessoal, não é nem assim, mas eu devo então discipular o meu filho ou não? A mensagem é a seguinte: seu filho já está sendo discipulado por você, tá? Você queira ou não, você já está discipulando o seu filho. A pergunta aqui é a seguinte: qual é o padrão que você está passando para eles? Que padrão que eles estão absorvendo de você? O padrão de alguém que imita a Cristo ou não? Então, pessoal, fechando aqui, o custo de seguir é amor, sofrimento e desapego, a gente viu lá. Agora, o custo de ajudar a seguir é o próprio seguir, tá? Então, o custo para nós de ajudarmos os nossos filhos a seguirem a Cristo é nós sermos seguidores de Cristo. E aí envolve aqui nosso amor, o nosso sofrimento e o nosso desapego. E aí, último slide, vamos lá, vamos direto para o último. O nosso alvo deve ser nos tornarmos seguidores que possam dizer a outros seguidores o que Paulo disse aos seus: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí, pessoal, João 3:30, a visão que João Batista tinha do ministério dele, quando os discípulos dele chegaram para ele e falaram assim: mas João, o pessoal está saindo fora. Quem estava seguindo junto aqui, está indo embora e está começando a seguir agora o outro lado, Jesus. Você não acha ruim isso? Né? E aí João Batista responde: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, minha oração, pessoal, por todos nós aqui, é que nós diminuamos. Né? Às vezes a gente não se sente capaz para a obra, mas quem nos capacita é o Senhor. Né? E buscar sermos imitadores de Cristo, imitadores fiéis de Cristo, porque esse é o padrão que vai ser passado para os nossos filhos. Desculpa a acelerada que eu dei aqui no final, tá, pessoal? Mas acho que conseguimos chegar na mensagem final aí. Ok? Posso orar para a gente encerrar? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer porque o Senhor traz uma riqueza tão grande na sua palavra, Senhor. Somos gratos porque o Senhor Jesus veio para cá, nos ensinou, Pai, nos ensinou tantas coisas, e além do exemplo deixado por Ele, Ele nos ensinou como sermos discípulos fiéis a Ele, Pai. Nos ajude, nos encoraje, que o Seu Santo Espírito inquiete os nossos corações, Pai, que a gente avalie se de fato temos sido imitadores de Cristo, Pai, para que os nossos filhos olhem para as nossas vidas e desejem ter o mesmo estilo de vida, Pai. Que o Senhor cuide dos corações dos nossos filhos também, Senhor, porque eles vão tomar as decisões próprias. Às vezes a gente vai fazer o melhor possível, mas eles podem tomar decisões ruins. Nós pedimos, imploramos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que
que o seu Santo Espírito também toque a vida deles. Nos use, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.